que agora a gente vai bater um papo bem legal sobre esporte local com o escritor, professor, pesquisador e educador físico, Hugo José Saraiva, que lançou o livro O Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias. Hugo, mais uma vez, prazer, seja muito bem-vindo ao Esporte Cidade. Conta pra gente aí sobre esse livro, sobre essa enciclopédia do futebol maranhense. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, eu que agradeço o espaço, né, de estar aqui divulgando o livro, né? Eu sei como é difícil escrever livro, ainda mais divulgar, né, para que chegue a todo torcedor. Eu estou lançando esse aqui, é o meu 6º livro. O lançamento dele ocorre no dia 10 agora de outubro, né? Ele vai estar vendo em 2 locais aqui em São Luís, na Livraria Vozes, na Rua do Centro, e na Livraria MEI, que é a livraria dos escritores maranhenses no Shopping São Luís, tá? E aqui é um apanhado de várias histórias curiosas, passagens interessantes aqui do futebol maranhense, né? Aqui eu tenho, por exemplo, excursões dos clubes maranhenses ao exterior, eu tenho polêmicas de bastidores, eu tenho jogos internacionais, os clubes maranhenses contra navios de outros países que aportavam em São Luís, eu tenho passagens do Santos, Pelé ainda com 50 gols na carreira, um menino praticamente, tem um monte de história aqui, né? Onde eu conto várias passagens interessantes, curiosas, que aconteceram no futebol maranhense, né? Polêmicas, perda de títulos, armações e bastidores para beneficiar algum time. Então é um livro que tem 94 histórias que contam, como eu costumo dizer, o que de melhor e o que de pior aconteceu dentro do futebol maranhense. Certo. E, como a gente falou aqui, é um incentivo ao esporte local, caso uma enciclopédia aí contando essas histórias do futebol maranhense que a gente não conhece, né? Muitas vezes a gente tem histórias curiosas de bastidores que acabam não vindo à tona, e é isso que a gente retrata, no caso o escritor retrata nesse livro que vai ser lançado no próximo dia 10 de outubro. Hugo, como é que surgiu a ideia de lançar esse livro justamente nesse foco? Como é que acendeu a ideia de, não, vou fazer um livro sobre essas histórias, vai ser bem legal? Na verdade, esse livro é uma consequência natural dos meus 4 primeiros. Eu comecei com o livro do Sampaio Corrêa, depois, naturalmente, veio do Moto, Maranhão, e o que eu lancei ano passado, que foi um almanaque sobre os clubes menores, né? O extintos, Expressinho, Ferroviário, Graçaranha, Ícaro. E esse aqui nasceu justamente por conta de muito material que eu coletei e que eu guardei, né? Eu tinha algumas passagens interessantes, curiosas, e era inevitável virar um livro, tá bom? Eu tenho também um blog, que é basicamente uma extensão desses 5 livros, que é o Futebol Maranhense Antigo. A quem interessar, né, na internet, a pessoa coloca lá na parte de busca Futebol Maranhense Antigo, tem um blog onde eu tenho quase 2.000 postagens, já tem um número assim que eu considero muito significativo para um trabalho que é pequeno, né? Eu cheguei agora recentemente à marca de 6 milhões de visualizações desse blog, que é uma extensão desses meus 5 livros, desculpa. Né? Então, esse livro nasceu como praticamente algo natural por conta dos demais livros, né? Então, todo o material que eu tenho, ou eu alimento o blog, ou eu já trabalho para alguma próxima publicação. Então, por exemplo, eu estou lançando esse aqui dia 10. O meu próximo livro, eu já vou fazer, eu estou ainda em fase de conclusão, uma biografia sobre o Hamilton Sadias Campos, que é o maior artilheiro do futebol maranhense, foi o maior artilheiro da história do Moto, um dos maiores do Brasil, pouca gente conhece, né? Então, todo o material eu vou guardando para um livro futuro. E é bem legal, porque assim, hoje a gente tem essa nova leva de torcedores do futebol maranhense, de vários clubes, como o próprio Sampaio Corrêa e o Motoclube de São Luís, e que outro dia, inclusive, completou 87 anos, a gente trouxe aqui, e são várias as histórias de times maranhenses que a gente não conhece. A gente vive, claro, aquela fase que a gente já vem falando aqui do futebol maranhense, hoje a gente tem o Sampaio que está nessa situação de cai ou não cai para a Série D, o Motoclube que permanece na Série D, já não dá aquela temporada de orgulho para o torcedor há muito tempo, e esses novos torcedores, eles pensam que o time é muito pequeno, que não tem aquela expressão, quando na verdade a gente já teve vários feitos conquistados por esses clubes, né? Maranhense, o próprio Moto disputou a principal divisão do Campeonato Brasileiro há muito tempo, e aí ficou entre os melhores, né? Batendo grandes clubes, e a gente não tem acesso a essas histórias, muito porque falta de pesquisa, falta de divulgação do próprio clube. Então é uma forma desses novos torcedores, ou até dos antigos que não conheçam, essas histórias elas vêm à tona, e aí todo mundo acaba ficando conhecendo um pouco dos bastidores. Com certeza.
apesar da fase não boa que a gente apresenta no futebol, o futebol do Maranhão é extremamente rico, né? Por exemplo, a gente tem poucos torcedores sabem que o próprio Sampaio Corrêa, por exemplo, já enfrentou a seleção da Argentina e a seleção brasileira. Em outros décadas de 80, por exemplo, Vavá, campeão do mundo, Garrincha, vestiu a camisa do Moto, já vestiu a camisa do Bacabal Esporte Clube, do Imperatriz, enfim, então tudo isso é contado no livro com riqueza de detalhes, para o torcedor que tiver interesse, tá bom? Certo. E aí você mencionou aqui que tem muitas histórias também de bastidores que a galera não conhece. Tem como falar pra gente só uma dessas histórias que eu também fiquei curioso para saber? Tem várias. Aqui, por exemplo, de 94 histórias que eu seleciono aqui, tem uma que eu gosto de falar porque ela é muito irônica. Na década de 40, o Sampaio Corrêa, ele foi... Isso eu estou falando numa época estritamente amador, né? Onde os clubes viviam de rendas, né? Enfim. E o Sampaio Corrêa foi fazer, após o Campeonato Maranhense, foi fazer uma excursão pelo Piauí, para arrecadar fundos, né? Renda. Sim. E, em Teresina os jogos foram fracos na época, e o Sampaio não teve como voltar para São Luís. Já foi com a garantia de, não, vai ter renda, então vamos voltar com essa renda dos jogos. Não deu renda, enfim. E o time não teve como voltar de Teresina. O que aconteceu? Aportou na cidade um circo, né? Desses que vão rodando, né, pelos interiores, e a atração do circo era um cara extremamente forte. E alguém da plateia poderia desafiá-lo e ganhar o prêmio da noite. Então o que aconteceu? O goleiro do Sampaio Corrêa estava no circo, ele desafiou, o nome do goleiro era Dico, foi inclusive um dos primeiros goleiros da seleção maranhense. Ele desafiou, ganhou e bancou a volta do Sampaio para o Maranhão. No circo. No circo. Cara, que curioso. E a gente não vai nem passa pela cabeça do torcedor. Até pela falta mesmo de divulgação dos próprios clubes, né? Que não foi mais um motivo de eu ter feito o primeiro. Então vamos lá, eu sempre gostei de futebol maranhense independente, né? Tanto que eu escrevi sobre moto, Maranhão. Eu sou boliviano, mas eu escrevi sobre moto, Maranhão, até os clubes menores. E quando eu vim para São Luís, eu sou do interior, eu imaginei que aqui a gente ia ter livro. Se eu estou falando começo dos anos 2000, livro, revista oficial e nada. E isso que me motivou a pesquisar sobre a história do Sampaio Corrêa primeiro e depois veio como um percurso natural Moto Maranhão. Entendi. Então esse já vai ser o 6º livro, vai ser lançado agora. Não, o 5º. O 5º livro, né, no caso. Eu tenho uma publicação que eu fiz quando eu trabalho com futsal nas escolas do estado. Isso é independente, isso aí não é relacionado ao futebol maranhense. Então, meu 6º livro, mas é o 5º com o futebol maranhense. Entendi. E aí, esses livros, eles começaram a ser lançados quando, mais ou menos? O primeiro livro? O primeiro livro do Sampaio Corrêa, que é Sampaio Corrêa, uma paixão dos maranhenses, ele é de 2011, tá? O segundo livro é Memória Rubro-Negra, de Motoclube Eterno Papão do Norte, ele é de 2012. Salve, salve, meu bode Gregório, a história do Maranhão Atlético Clube, ele já é de 2014. E aí, no ano passado, 2023, eu lancei o Almanaque do Futebol Maranhense e Clubes Menores da Capital. Um dos próximos que eu pretendo lançar é com os clubes do interior, que ainda estão em fase de conclusão. Entendi. Também a gente não imagina, né, força que tem os clubes do interior. Claro. Muito por conta dessa situação que vive o próprio Campeonato Maranhense. Às vezes a própria federação não entende. O futebol forte, todo mundo se beneficia. A torcida, a federação, os clubes, a cidade, né? Mas um dia a gente volta aos momentos de glória. Claro, a gente já teve, como eu disse, como a gente até falou aqui no aniversário do Motoclube de São Luís, que o Moto já tinha disputado competições importantes, batido de frente com clubes aí que estavam na elite do futebol brasileiro, só que a gente não imagina, essas histórias não vêm à tona, e quem realmente não pesquisa fundo, não procura saber sobre o clube, acaba não ficando por dentro dessas histórias. Então, já vai aí mais já se vão muitos anos, né, de escritor. O primeiro livro foi lançado ali por volta de 2011, então a gente já está em 2024, mais de 10 anos lançando o livro, e esse vai ser o 5º livro contando a história do futebol maranhense, destacando aí essas curiosidades, a gente trouxe aqui uma delas, e essas informações de bastidores, próprios também jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira, hoje são referências históricas no futebol do nosso país e também vestiram a camisa aí dos clubes maranhenses, e a gente não imagina, muito
por falta de divulgação, por falta de também interesse da torcida. E também a gente tem, como eu disse, uma nova leva de torcedores. Hoje a gente, inclusive, meu irmão faz parte de meio que um fã-clube do Sampaio Corrêa, que é feito somente de torcedores mirins, né? Jovens torcedores. E ele também não imagina essas histórias. Quando eu falei para ele, que já trouxe algumas, e ele não imaginava, porque a gente tem hoje um cenário de futebol maranhense, e isso já é reclamação, inclusive a gente trouxe esse ano aqui, de o campeonato que tem muitas polêmicas. Poxa, hoje a gente teve uma final sendo cancelada por conta dessa situação. Então a gente tem situações de grandes clubes, como o Sampaio Corrêa, que bateu na trave do acesso em 2022, caiu da B para C em 2023 e da C, na verdade, está caindo esse ano para a Série D, e aí a gente tem toda aquela situação na justiça, mas é um clube que vive uma situação muito ruim. E os torcedores, eles imaginam, assim, quando a gente fala hoje de futebol maranhense, inclusive hoje eu fico muito triste ao ouvir situações como esta, porque a gente diz, o Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa, ninguém vai nem para o estádio no jogo. E, poxa, é muito triste a gente tem um futebol maranhense que tem histórias tão ricas e clubes tão importantes que fizeram parte do futebol brasileiro que não são lembrados. Porque a falta do público é um reflexo da organização do nosso futebol, né, dos nossos dirigentes. Eu sempre digo, um produto, quando ele é bem exposto, a torcida abraça. Isso aí para qualquer, acho que não só para o futebol. Quando eu exponho um produto bem feito, a torcida abraça. Por exemplo, em 2012 eu lancei o livro do Motoclube. Entre a torcida aqui de São Luís, todo mundo me conhece como boliviano. Mas eles sabem que o respeito que eu tenho pela história do moto, a imparcialidade com que eu trabalhei o livro do moto, fosse maior do que o meu lado de torcedor. E no dia do lançamento, por exemplo, eu esgotei o livro em meia hora, no lançamento. Então, quando a gente expõe um produto e ele é bem feito, ele é bem respeitável ao público, a torcida abraça, com certeza. E o mesmo seria para o nosso futebol. Quando a gente vê uma federação que altera calendário, formula uma tabela sem pé nem cabeça, a torcida ela se afasta, isso é inevitável até. Certo. Agora, 1h30, a gente já está de volta a todo o estado. A gente está recebendo aqui o Hugo Saraiva, que é escritor, e está lançando o livro O Almanaque do Futebol Maranhense, pequenas histórias, que conta aí histórias de bastidores dos nossos clubes, também histórias curiosas. E aí você pode acompanhar, pode comprar o livro. Só reforça novamente os locais de lançamento. Tá, o livro ele está vendo em apenas 2 locais aqui em São Luís. Ele está vendo na Livraria Vozes, na Rua do Sol, e na Livraria MEI, que é a Livraria dos Escritores Maranhenses, no São Luís Shopping, ao preço de R$ 55,00, que é um valor muito em conta, para a torcida ter um trabalho onde ele vai ter aí 94 histórias do que de melhor e do que de pior aconteceu no futebol maranhense. Certo. Hugo, hoje você também é professor de educação física. Educação física, né? Isso. E aí também incentiva esse esporte local. E aí eu queria te perguntar como é que surgiram, quais foram as suas fontes também para você consultar e contar essas histórias no livro. Tá. Posso só deixar um abraço rapidamente? Pode, claro. Vivo, espaço né? As minhas escolas onde eu trabalho, né? As gestoras da escola que entendem, né? E, não, vá lá, vai divulgar o livro, a gente entende e tal. Então, as gestoras ali do Cônego Ribamar Carvalho na Coab, que é a escola onde eu trabalho, na escola Rosilda Cordeiro, lá no Quebra-Pote, e na escola Saraiva Filho, no Caju. Sobre fontes, para quem pesquisa futebol em São Luís, o principal é a biblioteca pública, que aquilo ali é um diamante para a gente. Tem tudo ali, né? Mas também a gente precisa de torcedores, dirigentes e jogadores, e sempre um vai, aqui vou te indicar uma pessoa que viveu aquele momento, participou daquele campeonato, daquela decisão. Então, essas pessoas que são testemunhas oculares, elas são importantes para esse trabalho, para dar uma veracidade a mais ao fato. Então, biblioteca pública, acervo público, torcida, ex-dirigente, ex-jogadores, ex-árbitros, todos são fontes imprescindíveis para esses livros. Certo. Então a gente vai ter esse lançamento no próximo dia 10. Agora você pode adquirir o seu livro, um valor muito simbólico mesmo, para a gente ter essa riqueza de... Está esgotando. Ontem, inclusive, uma das livrarias falou, está acabando. A maioria dos pedidos são de fora. Eu tenho um grupo, eu participo, talvez seja o maior grupo do Brasil, de pesquisadores. Talvez não só do Brasil, porque tem muitos pesquisadores de fora. Né? Um grupo no WhatsApp, tem mais de 500 pessoas ali, então é dividido por região. E muita gente já adquirindo o livro, pessoas de fora do Maranhão. Então, uma das livrarias falou, está acabando, então, quem interessar, seria bom fazer logo a sua reserva,
porque eu tiro pelo livro do Moto, né, que foi um sucesso assim, meia hora não tinha mais livro no dia do lançamento em 2012. Então, quem quiser adquirir, Livraria Vozes, na Rua do Sol, e na Livraria Meio do São Luís Shopping, ao preço simbólico de R$ 55. Tá aí, Hugo, escritor renomado, mais de 10 anos aí informando a população, informação de valor, informação de bastidor, informação que ressalta a história do nosso futebol maranhense, que é tão rico de histórias, tão importante, né, para a gente construir. Se a gente for fazer, no caso, pegar um cenário nacional, a gente tem muitos destaques de jogadores que já passaram pelos clubes maranhenses e que, mais uma vez, não vêm ao conhecimento do público. Então você, jovem torcedor, você que está assistindo Esporte Cidade na sua casa, você que é pequeno torcedor do Moto, pequeno torcedor do Sampaio, pequeno torcedor do Maranhão Atlético Clube, vai pesquisar a história do seu clube, vai saber o que já teve de feito. A gente tem muita tradição no futebol maranhense, não se deixe enganar por essa fase que vive futebol maranhense, que a gente tem ressaltado aqui. Eu, particularmente, já nem gosto mais de comentar o assunto, porque, de fato, é uma questão muito triste o que a gente vive hoje aqui no Maranhão, tanto em relação a campeonato, quanto em relação a clubes. Se a gente for pegar a torcida, até queria tratar com você esse assunto, porque na final do Campeonato Maranhense, inclusive, a gente não conseguiu colocar 5 mil pessoas no estádio. Né? Então, essa foi a média de clubes do futebol maranhense, 1.000 torcedores. Teve jogo que teve 200, 300 torcedores. E é uma questão muito triste para a gente que gosta desse futebol, para a gente que vive do futebol, acompanhar isso. Né? Aí tem vários fatores, né? O livro que eu lancei sobre o Sampaio Corrêa, ele tentava, que foi a conclusão da minha monografia de educação física, que foi convertido para livro. Eu busquei jornalistas, radialistas, repórteres, professores, para formalizar uma pergunta simples: por que o Sampaio, apesar de todas as glórias, né, ainda não despontava para valer, e por que a torcida às vezes se afastava do estádio? Uma das respostas era a má organização do nosso futebol. Então eu sempre digo, quando nós tivermos uma competição, uma federação que realmente olhe os clubes, olhe o torcedor, respeite o torcedor, a gente vai ter uma resposta dentro de campo. Sobre as novas gerações, quem puder, vá ao estádio, porque não tem clima melhor do que o estádio. A criança que ela é acostumada desde cedo, ela vai ver que nada substitui o clima de um estádio de futebol, uma ida ao estádio, um passeio com a família, com o pai. Isso cria vínculo, isso cria uma memória afetiva, né? Cria um amor pelo clube, né? Não só na hora da baixa, mas, né, não só no momento bom, mas principalmente na hora ruim, ele abraça também o clube. Então, apesar de todas as deficiências da nossa federação, do calendário e tudo, seria legal o torcedor abraçar os nossos clubes, com certeza. Então é isso, gente. Mais uma vez, se quiser entrar em contato com você, tem o Instagram? Tem, eu vou dar alguns contatos, mas eu também esqueci. Meus alunos, né, que pelo amor de Deus, né, é o motivo do meu trabalho. Um abraço a todos os meus alunos de todas as escolas, ex-alunos, todo mundo, sintam-se abraçados, né? E eu tenho alguns canais para entrar em contato comigo, tá? Eu tenho Futebol Maranhense Antigo.blogspot.com.br, ou vai no Google, digita Futebol Maranhense Antigo. Tem um acervo muito grande mesmo, são quase 2.000 postagens, é um trabalho que eu já faço há 12 anos, é um blog bem bacana mesmo. E eu fico tão feliz quando eu vejo, às vezes eu vejo torcedor na rua, poxa, já veio falar, eu sou um leitor assíduo do teu trabalho, do teu blog. Então recebo mensagem, é uma coisa muito bacana, isso compensa o trabalho que é manter um trabalho desse, com certeza. Então, pelo Futebol Maranhense Antigo, pelo Instagram também, quem quiser o livro, tá? É o hugo.saraiva.ef, de Educação Física, hugo.saraiva.ef, pode entrar em contato comigo para ter mais informações sobre o livro, tá bom? Então, certo. Hugo, meu irmão, muito obrigado pela parceria, pela presença no esporte, está divulgando, está fazendo esse trabalho tão importante. A gente precisa, e se Deus quiser, o futebol maranhense vai sair dessa draga e quem sabe a gente viva dias de glória novamente. Com certeza. Eu que agradeço o espaço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tá aí. Dia 10 de outubro é o lançamento, claro, a gente vai ficar acompanhando e vai trazer aqui para você.